É, estamos aqui já iniciando aqui no meu cantinho essa nossa live hoje sobre cultura e vamos continuar abordando aí, conversando com o nosso professor, o Inter, que eu já quero mandar aqui um alô especial a várias pessoas que estão entrando aqui na nossa live. Que Deus abençoe abundantemente cada um. A Andréa, professor Winter já está conosco, Jaqueline, olha aí, várias pessoas. Um grande abraço a todos, hein? Então nós já vamos aqui mandar o nosso... Deu certo aí, professor? O professor parece estar no quarto escuro. Vamos ver aqui se dá para melhorar aqui a situação. Ah, Vamos ajustar aqui o... Vamos tentar ajeitar enquanto aqui o senhor se ajeita aí, professor, vou mostrar para o pessoal aqui a paisagem, a natureza. Aí, rapaz. Professor, hoje o senhor sentado aí, se cumpre aquela passagem da Bíblia que diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Olha o paraíso aqui. Parece que vai chover, viu? Tá prometendo aqui, viu, no Tururu. Tá, né? Pronto. Mas vamos lá, o nosso diálogo, né? Você tá aqui no meu cantinho. Vamos nós aqui pro meu cantinho. Ai, ai. Ajeite aí. Pronto, garotão. Professor, pois vamos nós, né? Hoje nós vamos falar sobre um assunto que particularmente eu gosto muito, que é cultura, né? E eu sei que o senhor também gosta muito, e o senhor também é um conhecedorzinho desse assunto. E o que é que a gente pode começar a falar sobre cultura? O que é que o senhor tem aí de curiosidade sobre cultura? Ou algum aspecto histórico, antropológico? Bom, eu fui criado num local onde existe muita cultura. E a gente olha assim, a gente tem que partir do início e saber o conceito amplo de cultura que existe. Por exemplo, existe cultura brasileira, cultura do Nordeste, cultura africana, tem a cultura material e imaterial, tem a cultura dos índios, e tem aí nesse campo tem uma diversidade muito grande do que é cultura. Mas vamos partir aqui para um conceito geral de cultura. Um conceito amplo de cultura é que representa o conjunto de tradições, crenças, costumes de um determinado grupo social. Isso é cultura, né? Ela é repassada através da comunicação ou imitação às gerações seguintes. Dessa forma, a cultura representa o patrimônio social de um grupo, sendo a soma de padrões dos comportamentos humanos e que envolve conhecimento, experiência, atitude, valores, crenças, religião, língua, hierarquia, relações espaciais, noção de tempo, conceito de universo. Tudo isso aí é cultura. A cultura também pode ser definida como o comportamento por meio da aprendizagem social. Essa dinâmica faz dela uma poderosa ferramenta para a sobrevivência humana e tornou-se o foco central da antropologia desde os estudos do britânico Edward Tylor, que nasceu em 1832 e morreu em 1917. Segundo ele, abre aspas, ele diz o seguinte: a cultura é todo aquele complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a
os costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridos pelo homem como membro da sociedade. Fecha. E nós podemos entrar já na sociologia, né, que é a disciplina da nossa escola. Na sociologia, a cultura representa o conjunto de saberes e tradições de um povo. Estes são produzidos pela interação social entre os indivíduos de uma comunidade ou sociedade. A partir das necessidades humanas, vão sendo moldados e criados padrões e comportamentos que geram uma determinada estrutura e organização social. Vale lembrar que nenhuma cultura deve ser considerada superior à outra. O que existe no caso são diferenças culturais entre os diversos grupos. Ao fazer juízo de valor, que hoje está muito em moda, né? Ao fazer juízo de valor sobre algum aspecto externo da sua cultura, nós podemos estar sendo etnocêntricos. O etnocentrismo ocorre quando consideramos nossos hábitos ou condutas superiores aos de outrem. E isso pode gerar preconceito não fundamental. Professor, o senhor falando aí, esse aspecto introdutório aí amplo da cultura, né? O senhor falou aí um pouquinho nesse lado que caracteriza aí a identidade, o comportamento do indivíduo na sociedade. É um conceito de antropologia, né, e sociologia, mas eu estava prestando atenção que a etimologia da palavra, ela vem de cuidar, né? Não sei se o senhor já percebeu isso, né? Por exemplo, quando a gente vê a palavra agricultura, né? Tem a cultura e agri antes, ou seja, é cuidar de alguma coisa. Floricultura, cuidar de flores. Piscicultura, ou seja, a cultura vem de uma palavra em latim, né? Eu estava uma vez vendo uma palestra e a pessoa estava explicando que vem da palavra colere, que não tem a ver com cólera, mas tem a ver com cuidar, né? Ou seja, e tem tudo a ver com essa introdução que o senhor colocou de antropologia e sociologia, porque muitas vezes as pessoas, e até quem está nos assistindo e vai participar de vestibular, tende de limitar a cultura somente à arte, né? Achar que cultura é só dança, música, teatro, né? E não, cultura, como o senhor bem introduziu aí, tem tudo a ver com até o feijão e o arroz que a gente come na nossa casa, a forma do jargão que cada tribo utiliza, faz parte do cultural daquele povo, né? E muitas vezes a gente não entende. Por exemplo, eu toco música instrumental. Muitas vezes eu toco música instrumental e música instrumental tem um determinado público. Não quer dizer que é um estilo de música mais sofisticado ou menos sofisticado. Quer dizer que culturalmente tem um público certo. Toda vida que eu toco para o público errado, é como se o meu produto estivesse fora da prateleira, porque por questões culturais, né? Questões culturais. É muito interessante esse aspecto. O grande problema, eu vou ser repetitivo nisso. Quando você pega, vamos colocar uma coisa bem prática. Quando você vai a um restaurante francês, você já sente o baque, né? Porque é outra forma de atender e por aí vai. A gente já conversou até a respeito disso no trabalho, que a gente trabalha no mesmo local, que o francês, ele acha culturalmente, né? A pessoa que não sabe falar francês, eles lá não tem cultura nenhuma, né? Mas vamos aqui continuar. Nós temos pelo menos aqui, só para
desenrolar mais o que você acabou de dizer, nós temos 7 tipos de cultura. E aí eu vou enumerar e vou, né, falar a respeito de um pouquinho só de cada uma delas, né? A que a gente tem mais contato é a famosa cultura de massa, né? Que é o conjunto de ideias e de valores que se desenvolve tendo como ponto de partida a mesma mídia, notícia, música ou arte. Ela é transmitida sem considerar as especificidades locais ou regionais. A cultura de massa ela é usada para promover o consumismo entre os indivíduos, sendo o comportamento típico do capitalismo, que foi expandido de maneira drástica a partir dos séculos XIX e XX. Essa é a tal cultura de massa, né? É aquela cultura para vender. E nós temos o que você acabou de falar, que a cultura erudita, que é a segunda, ela é diferente da cultura de massa. Ela é o resultado do conhecimento adquirido por meio de pesquisa e do estudo nos mais diferentes campos. Não é ofertado massivamente, resumindo, não é ofertado para todo mundo, e ela está disponível a poucos e representa uma forma de diferenciação, olha a palavra, diferenciação social permitida pelo acesso ao conhecimento. Como exemplo, temos exposições artísticas, apresentações teatrais e concertos. E aí nós temos aqui, eu particularmente, a gente já está mais acostumado, né? Aqui no Nordeste, que é a cultura popular, que é a terceira. A cultura popular está intimamente relacionada com as tradições e os saberes, os quais são determinados pelo povo. Por exemplo, as festas, estamos chegando às festas juninas, né? O Bretama está aqui, pode vir para cá. As festas juninas, o folclore, o artesanato, as músicas e a dança. Em oposição à cultura erudita, ela ocorre de forma espontânea e orgânica. Portanto, não está associada aos equipamentos culturais, como museu, cinema, biblioteca. A cultura popular, aqui no Nordeste, ela tem um forte apelo. Nós temos a quarta, que é a cultura material, que representa o conjunto de patrimônio cultural e histórico formado por elementos concretos que ao longo do tempo foram construídos pelo ser humano. Como, por exemplo, como exemplos de cultura material temos elementos arquitetônicos, igreja, tem muito lá em Minas Gerais, São João del Rei, né? Museus, bibliotecas e os objetos de uso pessoal e coletivo, obras de arte, utensílios e vestimentos. Deixa eu fugir um pouco aqui, sair um pouco da curva. Infelizmente, por conta da pandemia, era para que se tivesse, nesse ano, uma comemoração específica dos 200 anos da independência do Brasil, né? E o Museu do Ipiranga está em reforma, agora, nesse momento. E o Museu do Ipiranga, eles estão fazendo um esforço grande para, antes do final do ano, poder... Até antes do final do ano, não. Antes do 7 de setembro, está concretizada toda a reforma. Eu já tive o privilégio de ir lá 2 vezes. Riquíssimo, né? Só um detalhe que eu fiquei assim impressionado quando eu fui, muitos anos atrás, que em cada corrimão das escadas tem um reservatório com água de cada rio importante do Brasil. Por exemplo, Rio Amazonas, está aqui, a água do Rio Amazonas, Rio Negro, Rio da Praia, Paraná, e por aí vai. É só um detalhe desse museu fantástico que está sendo restaurado lá. Graças a Deus estão
tá ficando muito bonito mesmo a reforma do Museu que para comemorar os 200 anos da independência. Nós também temos a imaterial, né? Que é diferente da cultura material. A cultura imaterial é formada pelos elementos intangíveis. Ela representa o conjunto de saberes, tradições, técnicas, hábitos, comportamentos, costumes e modos de fazer um determinado grupo. Considerado um patrimônio cultural transmitido entre gerações, temos como exemplos as lendas folclóricas, as feiras populares, que infelizmente por conta da agora que está voltando, né? Os rituais, as danças e a culinária. Culinária também entra nisso, né? Culinária também é cultura, viu, pessoal? Não é qualquer um que sabe cozinhar, não. A penúltima é a cultura organizacional, também chamada de cultura corporativa. Reúne um conjunto de elementos associados aos valores, missões e comportamentos de determinada organização. Dentro do contexto da globalização, dos estudos mercadológicos, esse tipo de cultura foi criando padrões de funcionamento e operações. Por exemplo, dentro de uma empresa, né? Aí a gente chama de cultura organizacional. E por último, aí sim entra a questão da cultura corporal, né? Que analisa o comportamento dos seres humanos em seus mais diferentes grupos. Ela reúne as práticas relacionadas ao movimento, como danças, jogos, atividades, comportamento sexual e festividades. Então nós temos essas 7 culturas e cada uma com seus elementos, né? E elementos da cultura, vamos aproveitar que a gente já está. Se você ouvir um meninozinho gritando, é a minha menina aqui, certo? Faz parte da cultura da casa, né? Faz parte da cultura da casa. Faz parte da cultura da casa, exatamente. Às vezes ele dá um grito assim, opa, a gente já sabe o que é, né? Já faz parte. Professor, então, mas então, o senhor falou aí das diversos tipos de cultura e com certeza os seus alunos vão assistir depois essa live e muitos deles fazem até prova de vestibular e tudo, vão precisar desses assuntos de sociologia, mas existe um aspecto que é chamado de indústria da cultura, né? Indústria da cultura. A indústria da cultura, assim, eu como trabalho com cultura, eu tenho algumas reservas sobre a indústria da cultura, né? Porque a indústria da cultura, ela deveria ser como a Secretaria de Cultura. Só que ambas, elas não, na prática, elas deveriam fomentar todo tipo das culturas que você citou. Mas a indústria da cultura, ela só fomenta a cultura que dá dinheiro, né? Por isso que às vezes a gente não vê em show muitos cantadores, a gente não vê em show muitos poetas, a gente só vê em show aquilo que dá lucro, né? Ou seja, querendo ou não, como é que o senhor vê a indústria da cultura presta um serviço ou um desserviço? E por outro lado, muitas vezes as secretarias de cultura, que elas são conhecedoras desse assunto que o senhor está dizendo, dessas diversas culturas, mas também muitas vezes elas se utilizam da cultura de massa para promover somente a cultura que dá voto. Como é que o senhor vê essa questão? Bom, tal, é o seguinte, vamos aqui dar uma olhadinha no conceito, que não é tão antigo assim, não, viu? O termo indústria cultural, do alemão Kulturindustrie, foi desenvolvido pelos intelectuais da Escola de Frankfurt, especialmente Max Horkheimer e Theodor Adorno. Surgiu na década de 40, no livro Dialética do Esclarecimento, Fragmentos Filosóficos, escrito pelos autores em 1942 e publicado em 1972. Bom, a gente vai entender bem isso aí agora. O termo designa o fazer cultural e artístico sob a lógica da produção industrial capitalista. Possui como corolários o lucro acima de tudo e a idealização de produtos adaptados para consumo das massas.
Então, vale destacar a influência marxista dessa interpretação, a qual pressupõe, né, a economia enquanto mola propulsora da realidade social. Na indústria cultural, se fabricam ilusões padronizadas e extraídas do manancial cultural e artístico. Estas se mercantilizam sob o aspecto de produtos culturais voltados para obter lucro. Além disso, tem o intuito de reproduzir os interesses das classes dominantes, legitimando-as e perpetuando-as socialmente. Né? Assim, ao submeter os consumidores à lógica da indústria cultural, a classe dominante promove a alienação nas dominadas. Como resultado, torna os dominados incapazes de elaborar um pensamento crítico que impeça a reprodução ideológica do sistema capitalista. Por outro lado, o aperfeiçoamento tecnológico da indústria cultural permitiu que se perpetuasse o desejo de posse pela utilização técnico-científica. Para finalizar, ademais, qualquer comportamento desviante das necessidades do consumo é combatido e tratado como anormal pela indústria cultural. A cultura popular e erudita são simplificadas e falsificadas para se transformar em produtos consumíveis. Isso provoca a decadência das formas mais originais e criativas de fazer cultura e arte. Leite, é o seguinte, e vamos aqui falar, né? O que interessa é o money, dinheiro, din-din. A indústria, né? A indústria cultural só quer saber disso. Quando o cara vai gravar um disco, né? E já não é de hoje. Eu posso aqui citar exemplos, como um exemplo. Em 1967, os Beatles estavam no psicodelismo, aquela coisa, vamos lançar um disco psicodélico. Até aí tudo bem. Mas quando eles começaram a gravar músicas de 6 minutos, 5, e aí começou Led Zeppelin também, gravando músicas de 10 minutos, e Pink Floyd, e por aí vai. Não, esses discos aqui, não, isso aqui não vai dar certo, não. Música de 10 minutos, que conversa é essa? A música tem que ter 3 minutos para o pessoal ouvir e tal, e gravar e comprar o disco. Não vai vender esse disco. Então, a gente tem que salientar que os meios de comunicação de massa, bem como as ferramentas de propaganda, publicidade, marketing, são inseparáveis e indistintos. Esses vão ser os veículos e as ferramentas responsáveis pela criação da manutenção da crença da liberdade individual. Eles ainda repassam a ideia de que você que está ouvindo essa música é livre para você escolher o que você quiser, só que você não é. Na década de 70, se usava muito, ainda se usa, com outro nome, né? Mas se usava muito o famoso jabá. Jabá, que diabo é isso? O jabá, você tinha uma música, aí você pagava o DJ para fazer a exibição dessa música tantas vezes você quisesse na rádio. Na década de 70 aconteceu. E hoje existe. Os meios de comunicação, o marketing, eles inserem as músicas, o que eles quiserem, e a gente fica, como a gente já conversou na escola, né? É aquela música, aquela famosa música chiclete. A gente nem gosta da música. A gente nem gosta da música, mas a gente grava o refrão da música e fica ouvindo aquilo ali. Eu tive, quando eu tinha tempo, hoje eu não tenho mais, graças a Deus, né? Nós temos o nosso trabalho, mas quando eu ouvia a rádio com mais frequência, eu cheguei a ouvir a mesma música numa manhã 6 vezes. Numa manhã, a mesma música, tocar 6 vezes. E vai tocar o quê? Vai tocar 10 vezes no dia. Mas tudo aquilo
é fruto dessa indústria, né? E a gente tem que tomar muito cuidado também, aluno que vai fazer faculdade, que nem tudo que eles dizem, né, que é sucesso, é sucesso. Né? Como se explicar? Aí eu jogo a pergunta, né? Jogo a indagação. A pessoa pega, né? Eu sei o que acontece. Eu sei, não que eu seja o sabichão das coisas, mas eu já ouvi já alguns vídeos, né? Alguns vídeos comprobatórios. A pessoa lança uma música hoje. Eu não vou nem dizer o nome de cantor, porque não me interessa, certo? O cantor lança a música hoje. Aí, no primeiro dia tem 1000 visualizações no YouTube, por exemplo. Aí, no dia seguinte você vai olhar lá, tem, sei lá, 35 mil, 100 mil. Eu já vi casos de artista em um dia ter 500 mil de visualizações num vídeo. Isso é, pelo amor de Deus, isso aí não existe. Não existe. Um sucesso desse assim, não. Então, isso tudo é a indústria. Não existe a questão. Só vou dar só uma dica. Questão, hoje em dia tem muito essa história de robô, né? O robô que vai lá, curte, o robozinho que vai lá e, né, pede. Internet tem muito disso. E, infelizmente, né, quando você tem. É muito triste falar, mas é uma realidade. Existe uma lei de incentivo a jovens talentos. Né? Mas essa lei, ela infelizmente, como ela é colocada, o empresário, né, que a gente está falando de indústria, o empresário ele não vai investir num artista novo por um motivo simples. Eu vou investir nesse cara que ninguém conhece. Ninguém conhece esse cara. Qual vai ser? Porque, infelizmente, capitalismo é retorno, né? E qual o retorno que eu vou ter nisso? Aí o industrial, né? O pessoal da iniciativa privada não vai investir num artista desconhecido. Né? E também tem aquela questão que já, inclusive agora, por conta de ano eleitoral, né, e tudo, e festas, estão voltando às festas, tem artistas aí que chegavam a ganhar, você deve ter o conhecimento, de que artistas iam fazer Réveillon em Fortaleza, por exemplo. Um artista somente tem um cachê de 1.100.000 reais, 700 mil reais, para tocar uma noite. Cara, se eu ou você principalmente, você que é artista, né, tal, você numa noite ganha 700 mil reais, rapaz, você vai poder usufruir, sei lá, 10 anos, 15 anos, é muito dinheiro. Mas tem artista aí que é um absurdo, eu já estou dizendo antes, eu não vou citar o nome do artista, porque eu não quero ter problema com ninguém. Nossa, isso já me defendo. Mas tem artista que recebeu dessa lei Rouanet aí 5 milhões de reais numa cacetada só. 5 milhões de reais. Tá na mídia? Tá na mídia, mas ele tem um público específico dele. Mas é muito dinheiro. O que eu acho chato é que você tem artistas com muito talento que podem ganhar alguma coisa, mas não ganham porque simplesmente existem esses aspectos negativos com relação a isso. Mas tem aspecto positivo também na indústria cultural. Né? E ela foi, né, no caso, evidentemente, essa indústria foi a principal responsável pela alienação promovida pela destituição da arte de seu papel transformador. Por outro lado, ela pode ser a única capaz de difundir e ressignificar a arte enquanto fator de transformação social. Só que não são palavras minhas, a palavra do crítico musical aí, muito famoso por sinal, ele tem vários seguidores no YouTube. Ele afirma o seguinte, ele não tem papo na língua dele, mas abre aspas, quem foi que disse? Regis Tadeu. Ele afirmou que o povo brasileiro, em termos de música, em termos de arte, em termos de cultura, ele emburreceu. O povo emburreceu
e não gosta mais de música com letra, música que tenha sentido, e isso engloba, ele fala principalmente sobre música, né? E ele desce a lenha nesse sertanejo universitário, essa galera do piseiro, e também do funk principalmente e tal. Então, é umas coisas que a gente, infelizmente, a gente tem que concordar ou não, porque realmente música, ela tem que ter uma mensagem, ela tem que lhe passar uma coisa boa, né? E a indústria cultural, ela realmente, ela teve, né, infelizmente, né, para promover algumas pessoas para ganhar isso aqui, meio que limitou, né, a questão transformadora, a questão criativa do artista, principalmente. E quando isso foi dito aqui no texto, né, quando você gosta de algo diferente, você pode ver a cara das pessoas. Não, eu vou assistir um show ali, vou ver a Orquestra Filarmônica. A pessoa olha assim, Orquestra Filarmônica? Mas tu vai pagar, vai gastar dinheiro com isso pra quê? Né? Tem gente que, né? Aí é uma questão de gosto. Mas tem gente que prefere. Quando eu fiz a pergunta, professor, acerca aí da indústria cultural, é porque nós sabemos que a cultura ela vai mudando com o tempo, se mesclando com outras culturas, com outros interesses, né? Nós sabemos isso. Mas, por exemplo, assim, como o senhor citou, existem períodos em que a pessoa ela ia assistir a arte para ver performance, para ver criatividade, né? E a indústria da cultura, ela começou por exemplo, a permitir que empresas financiassem as letras das músicas. Você faz uma música, o cara diz, cara, a música está muito bonita, mas essa letra não me ajuda a vender bebida. Então, coloque aí cair, beber e levantar, coloque aí alguma coisa de beber, porque, ou seja, a indústria mesmo comercial de produtos e etc., ela começou a influenciar nas letras, com interesses de vender seus produtos. Então, hoje em dia, as pessoas elas não vão mais para ver arte, elas vão para satisfazer os seus, como se diz, o seu paladar, o seu gosto, etc. Mas não vão mais simplesmente por arte, né? Então, foi nesse aspecto que eu falei da questão da indústria da cultura, que tem tudo a ver com o que o senhor está dizendo. Ela conseguiu, como é cultura, mudar o pensamento das pessoas. As pessoas elas não valorizam mais um violão bem executado, uma música instrumental, um balé, né? Hoje em dia é tudo de acordo com os interesses de quem está financiando, né? Que é a minha mesma crítica que eu faço das secretarias de cultura, porque elas têm viés político, então muitas vezes elas se utilizam da cultura de massa para ganhar voto, né? Para fazer o que o senhor disse no início, que não é bom se fazer o etnocentrismo. Aqui na cidade onde eu moro, aqui se promove sim o etnocentrismo. Eles estão financiando muitas coisas não que não faça isso, mas ao dar ênfase somente nisso, torna-se um etnocentrismo, né? Somente as pessoas de terreiro, de macumba, etc. Tal, né? E culturalmente é cultura sim, nós temos que admitir. Mas quando você usa os mesmos critérios para essa etnia e não usa para as outras, você começa também a não promover a cultura como deveria ser, e sim promover interesses. Porque, no fundo, o que nós estamos falando aqui é que a cultura, ela é um meio, né? Ela é um meio de transformação e, por ser um meio de transformação, ela é um meio de comunicação. Então, muita gente vai utilizar a cultura para ganhar dinheiro, para desvalorizar o ser humano, para depreciar a arte, enquanto, ao mesmo tempo, alguém vai utilizar para viés positivos, né? E aí eu queria entrar aqui num aspecto, se a indústria da cultura nos mostra assim, as secretarias de cultura também
Que opções nós temos, e aí cada cidade pode repensar, que espaços culturais estão sendo promovidos para dar espaço a cantador, a pintor, sem ser esses artistas globais, né? É algo muito importante a gente, quanto cidadãos, repensar esses espaços culturais. O que é que o senhor acha disso? Porque esses espaços culturais, eles são um direito por lei, né? Desde 1900, da lei de 1988, tem a lei de acessibilidade à arte, né? De acesso a locais públicos que promovam essas artes populares. Como é que o senhor vê essa questão? Tem aqui o Dimas e seus teclados dançando a capoeira, olha aí. Aí, pois é. Sozinho eu não consigo mais viver. Essas músicas, baladeiro, né? Ela vai voltar. Mas é assim mesmo. É o seguinte. Os espaços de cultura, eles têm que, sim, ser utilizados. Eu posso falar pelo que eu já convivo há 20. Agosto agora vai fazer 28 anos. E ainda, né? Ainda esse ano não, mas nós não teremos ainda quadrilha, festival de quadrilha em Uruburetama, mas parece que o de Caruaru vai existir, normal, tudo direitinho. E a gente tem um forte apelo, né, para as festas de São João, né? E você falou do cantador, né? O cantador, aquele que pega o violãozinho, vai lá, né? Faz a paródia, faz o que a gente chama de prosa, né? E eu me recordo muito bem, infelizmente já faz alguns anos que ele faleceu. Quem é da Uruburetama sabe, o seu Manuel Serafim, que ele fazia o seguinte: ele no última novena de São João Batista, não tenho certeza se é dia 23 ou 24, acho que é dia 23, ele pegava na frente do comércio do seu Dejaci, ali na Unitudo ali, ele fazia uma noite inteira só de cantoria. Ele pegava, chamava lá os parceiros, dele, não, vamos fazer uma cantoria aqui. Não, nós vamos fazer pro povo. E era quase que a noite inteira. Eles ficavam lá tocando e era uma coisa tradicional. Infelizmente, o seu Manuel Serafim, ele já foi para o andar de cima, mas nós temos que fazer com que as nossas tradições voltem. Né? Essa questão da cantoria é uma de que não tenho certeza se aconteceu esse ano, talvez você possa me dizer, não sei, que ano passado, né, teve um festival com uma rádio, da Pipoca promoveu um festival de cantoria, tá? Até com premiação e tudo, foi muito interessante, eu ouvi mês passado ouvindo algumas músicas, e é realmente interessante. As nossas tradições, elas não podem morrer por conta de uma falta mínima de organização. Não tem um espaço para você tocar, para você colocar alguma coisa referente à cultura. Né? Aqui no Tururu, no Bretana também, nós temos companhias de teatro, nós temos 2 companhias de teatro. E, aos poucos, elas têm que também voltar a ter as suas apresentações, porque isso se faz necessário. Né? Mas eu acho que nós ainda temos que, talvez no ano que vem, se reorganizar, né? Para que as festas culturais, que é o que nós temos,
essas festas elas possam voltar com mais força, mais organizadas. Eu acho que está faltando é isso aí, eu acho que é a organização. E um aspecto tá, que você tocou foi um aspecto relacionado, se eu tiver errado, você me corrija. Cultura não é divisão. Cultura não é você. Ah, esse rapaz aqui, ele vota para não sei quem. Esse aqui vota para não sei quem. Então, nós vamos aqui só colocar pessoas que estejam do nosso lado. Eu acho que quando você se propõe a fazer cultura dessa forma, né, e o secretário de cultura ele está meio que se perdendo. Você tem que saber diferenciar as coisas. Cultura não é divisão. E eu acho que também, por conta disso, a cultura está meio assim, meio, como a gente pode chamar assim, meio capenga. A gente está meio que sem saber muito o que fazer, né, com relação à cultura. Eu queria aproveitar que nós estamos aí com. Eu havia até conversado com o senhor, já que nós estamos falando de cultura e de espaço cultural. Quero convidar quem estiver nos assistindo agora ou posteriormente a acessar o Instagram Espaço Cultural Vagalume, né? Que é um espaço que nós estamos criando justamente para essa cultura alternativa, essa cultura que ela não é divulgada pela indústria da cultura, como também pela Secretaria de Cultura, mas essa cultura, mesmo raiz nossa, tanto da música, da arte, da dança, da poesia, da literatura, do cordel. Então nós estamos com esse espaço cultural e quero convidar as pessoas a ficarem antenados, né? O senhor até foi convidado também para ser um empreendedor cultural com a gente, né? Então, fica aí esse convite. Eu me levantei aqui porque começou a chover e aí os pingos da chuva estavam mais altos no meu ouvido do que o senhor falando. Eu fui para o outro canto aqui, mas deu certo. Pessoal, o Espaço Cultural Vagalume, que vai ser, se Deus quiser, um local de cultura, um local de muita felicidade, um local de acerto, que é onde você vai se sentir bem, com a arte, cultura, e em casa, né? Porque você vê que tem cultura em todo canto em casa. Tal. Oi. Eu tenho aqui 2 exemplos de cultura eu gostaria de colocar aqui, né? E você sabia que John Lennon teve uma sociedade? O nome da sociedade se chama New Utopia, que é Nova Utopia, né? O dia 9 de outubro está na história da humanidade. Essa data registrou o nascimento de John Lennon, em 1940. O poeta, músico e ativista inglês John Lennon, que ajudou a transformar a arte em algo palpável para qualquer pessoa, transformando-se no maior ídolo que a arte conheceu no século XX. Lennon completaria 80 anos, deixa eu ver, 82, né? Se não tivesse encontrado em seu caminho, 40 anos depois, nos dedos que apertaram o gatilho de uma arma, cujas balas o tiraram do nosso convívio, sendo incalculável o número de poesias cantadas, possíveis livros e manifestações pela paz e de solidariedade à classe trabalhadora que perdemos nesses 40 anos a serem proporcionados pelo. O Lennon, ele era filho da classe trabalhadora. O Lennon dividiu com Paul McCartney a liderança da principal banda de todos os tempos, os Beatles,
e universalizou o rock. Conquistou o mundo e influenciou tudo. Eu tô aqui na live, eu tô na live, eu tô na live. E Pode continuar, vai. hoje está bruxando. E apesar de celebrar os possíveis 82 anos do artista, não chorar a perda de tão grande talento de maneira tão brutal é precoce e humanamente impossível. E por quê? Porque estava vivendo numa sociedade onde ter a posse de uma arma é considerado o valor de liberdade, liberdade para matar. Em toda a sua grandiosidade, o artista britânico incomodou poderosos com suas entrevistas sarcásticas, mas principalmente com suas obras voltadas para a classe trabalhadora, para a paz, para a utopia de um futuro com mais igualdade e justiça. Dá para imaginar o tanto de palavras cantadas que perdemos para embalar nossos sonhos e fortalecer a nossa resistência à distopia que vivemos em 2022? A voz de John Lennon faz falta para termos duplas fantasias de uma vida voltada para a solidariedade e para a paz. Como diz Mahatma Gandhi, que foi assassinado em 1948, a paz é o caminho. E John Lennon se fiou nessa massa. O John Lennon trilhou esse caminho como poucos, ao mesmo tempo em que encantou gerações na necessidade de se valorizar a cultura, o conhecimento, o sonho, incomodou a hipocrisia da opressão a tudo aquilo a contradizer a ordem patriarcal, burguesa e branca. Ele cantou que, abre aspas, a mulher é o negro do mundo, fecha aspas, para denunciar duas das maiores chagas da humanidade, o racismo e o machismo. E por isso, imaginou todas as pessoas partilhando o mundo sem egoísmo e com generosidade. Dá para imaginar isso com Donald Trump e o nosso amigo Bozo no poder? Não dá. Mas certamente a lição deixada pelo grande artista é a de que é possível resistir e retomar se a luta for consistente e perseverante, sem niilismo. John Lennon cantou que te machucam, preconizam o ódio, que desprezam, e se você não quer ficar maluco, precisa entender que, abre aspas, um herói da classe trabalhadora é algo para ser, fecha aspas. Principalmente porque se você quer uma revolução, é melhor começar agora mesmo para dar força ao povo, mudar os rumos da humanidade e construir um mundo novo. Né? No caso, um dos artistas que mais incomodou foi o John Lennon. Ele tinha essa sociedade chamada New Utopia, e teve um brasileiro tal que imitou o cara. Me diz aí quem foi. Raul Seixas. Exatamente. A sociedade alternativa. O que é a sociedade? Exatamente. Olha aqui. Viva, viva, viva a sociedade alternativa. Ainda que você não seja fã de Raul Seixas, provavelmente já ouviu até cantou esses versos, mesmo sem saber o que eles significam. Mas, afinal de contas, essa tal de sociedade alternativa. Para quem nunca teve a curiosidade de pesquisar, essa filosofia foi defendida pelo cantor e compositor baiano durante toda a sua vida e inspirou várias de suas composições. É que ele seguia as ideias do ocultista britânico Aleister Crowley, que estava bastante envolvido em suas teorias. Aqui vamos resumir, né? Os próprios defensores da sociedade alternativa não conseguem explicar o seu conceito. Essa também era a posição do Raul Seixas e de outros famosos que a seguiam, como o escritor Paulo Coelho. No entanto, diante de todas as declarações e produções artísticas que envolvem essa filosofia, é possível perceber que ela trata da liberdade. Aliás, liberdade até demais. Assim, em uma forma de organização anarquista, o ser humano seria livre para fazer o que ele bem entendesse. Olha aí. Mas, para ir mais fundo nessa história, eles
entra um negócio de ocultismo que eu particularmente não gosto, né? Que eles pegaram aí um livro da lei de Aleister Crowley, né? E aí dizem que a lei é você fazer o que quiser, né? Pois é. E aqui eu estou vendo aqui uma foto do Paulo Coelho com o Raul. Enquanto tu vê aí, eu vou tocar uma coisa aqui que culturalmente eu acho muito show de bola. Vou tocar um negócio aqui. Um negócio aqui. E aí, se você depois quiser comentar, você comenta. Na hora. Só um pedacinho. Famoso Boogie Woogie, para quem não conhece Boogie Woogie, aí que embalou muita gente, inspirou aí o rock and roll, inspirou o Elvis Presley. Deu pra ouvir direitinho aí, pessoal? Deu. Boogie Woogie. Meu amigo, Boogie Woogie. Tem uma banda chamada The Fevers, né? E inclusive fez uma música, só que inverteu só o nome da música e usou o Uli Bully, né? Mas Boogie Woogie, que foi a novela, não sei se você ficou sabendo, uma novela da Globo produzida em 2014, né? E ela foi escrita pelo Rui Vilhena, né? Com a colaboração de Maria Elisa Beredo, né? E teve, inclusive a novela começa em 1956 e tal, e foi até 78 mais ou menos, essa novela, né, falando sobre o tal do Boogie Woogie, né? Boogie Woogie, que foi uma novela, né, também. E tem aqui uma música dos Beatles, A Taste of Honey, né? Ela foi toda feita em cima, né? Foi toda feita em cima desse ritmo musical, né? E Professor, mas qual seria a tradução aproximada da palavra Boogie Woogie? Rapaz, eu posso aqui tentar ver a tradução, né? Já disse, pessoal, se vocês ouviram um barulho aí, vocês, por favor, vocês... Tá aqui, Boogie Woogie, significado, né? Em inglês, né? Vamos lá.
Eita, tá aqui. Ah, boogie pode ser substantivo ou verbo. Boogie significa estilo musical já mencionado acima e termo ofensivo para se referir a pessoas negras, né? Ah, legal. Boogie significa dançar, né? Ou fazer amor, né? Pode ser essas duas coisas. Boogie. Né? Pode também significar mover-se, sair, ir embora. O inglês, ele tem, assim, por exemplo, leave, sair, deixar, né? Não tem simplesmente só um significado, né? O inglês, ele é muito, né? Pois é. Quem inventou o ritmo, tá aqui a banda, a Taste of Honey, que fez a música chamada Boogie Oogie Oogie. A banda, inclusive, eu tô aqui com a capa na mão, né? Muito interessante. O legal da música é que você pode ter, por exemplo, vários significados para uma coisa só. Esse som aí é no seu computador ou na sua casa? O som? Ah, Aqui é no computador. ah. Aqui ele tá Quer que interferindo na suba? sua voz. Ele tá interferindo na sua voz. Vou baixar, pronto. Baixa, meu filho. Tá teimoso. Ah, agora vai. Beleza agora? Beleza. Ótimo. Já falamos do Boogie Woogie, Já. indústria cultural. Pronto. Para onde vamos agora? Não, eu gostaria da gente terminar com uma pergunta, né? Como se aprende cultura? Essa é uma coisa importante. Rapaz. Hã? Foi bom você falar isso aí. Eu vou aqui tocar num assunto que eu tive reparando ontem e tal. Nós vamos ter aí um bom tempo. Nós vamos ter um bom tempo aí. Olha, você, eu, no caso você trabalha mais com Instagram, eu sou novato na história, mas eu tenho um canal no YouTube já há algum tempo. E eu falo sobre música. Pego um determinado assunto, um determinado artista e falo sobre o artista. Aproveita e divulgue seu canal aí, para o pessoal que estiver assistindo conhecer. Não, o canal é só você entrar no YouTube, digitar Winter Gleison e eu já falei sobre vários artistas, né? Só fiquei chateado com um. Eu fiquei chateado com o Odair José, cara. O Odair José, eu falei sobre a vida do cara, né? Eu acho que ele não gostou de duas coisas. Ele não gostou que eu disse o que realmente era, né? Finalzinho da década de 70, o Odair José era o rei das empregadas. Porque empregada ia lá, aí começava a fazer as coisas, dona de casa também, né? Aí ela ia fazer as coisas lá, o almoço e tal, e aí era aquela música lá do Odair José. E teve uma música, o tempo vai, o tempo vem. Aí eu coloquei a música de fundo. E ele disse, não, que não pode, não sei o que. Que é isso, cara? Que conversa é essa? Eu tô lhe promovendo e você, né? Já falei até sobre meu sósia, o Terry Winter e tal. Então, eu fiz um vídeo sobre o Jackson do Pandeiro. E aí
Em breve eu vou estar colocando lá. Mas eu tive reparando uma coisa. A cultura, ela realmente, a cultura e a opinião, eu acho que é mais a opinião, não é nem tanto a cultura está lá, né? Que nós temos no Brasil, como é um país continental. O que é país continental? Meu amigo, são do Oiapoque ao Chuí. Oiapoque é lá no extremo norte, Chuí é lá no extremo sul, lá no Rio Grande do Sul ali. São mais de 8.000 quilômetros, é muita coisa. Nosso país é muito grande, ele é continental. E tem vários tipos de cultura, né? E essa diversidade cultural, ela infelizmente, ela recai em opiniões que a gente já falou isso em live, em vídeo também, que inclusive você que está me assistindo aí, veja o vídeo do Tal falando sobre esquerda e direita. Dá uma olhada lá, dá uma olhada nesse vídeo. Que foi o pessoal diz que a gente é meio doido da cabeça, mas foi uma definição perfeita. Você é de esquerda, você é de direita, depende da posição, né? Depende do lugar onde eu esteja. Se eu estiver em tal lugar, eu sou esquerda, direita. Dá uma olhada no vídeo lá do Tal, que é muito interessante. Enquanto nós estivermos num país em que não respeita os pobres e os direitos dos pobres, nós não vamos ter uma cultura rica, uma cultura que a gente possa se orgulhar. Quando você tem que chegar e tem que se preocupar muito mais com o seu trabalho do que com qualquer outra coisa, ou não perder o seu trabalho, outras coisas ficam assim, ficam largadas. Não tem como você, num final de semana, ter lazer, porque muita gente pensa, e é um erro, se você for ver lá direitinho, toda pessoa, todo ser humano precisa de pelo menos um dia na semana de ter lazer, isso é, fazer alguma coisa que ele realmente gosta de fazer. E a cultura entra nisso. A cultura entra nisso. Se você não está bem, se você não está em boas condições com a sua saúde mental, com a sua saúde física, né, fica muito difícil você querer procurar algo realmente que a gente possa dizer, isso aqui é legal, eu vou ler isso aqui, eu vou assistir isso aqui, eu vou sair de casa, vou ver aquela peça, eu vou ver um show de não sei quem. Fica difícil. Então, quando eu era, isso faz muito tempo, quando eu era criança, eu ouvia coisas do tipo, teatro é coisa para rico, orquestra é coisa para rico, show é coisa para rico. Eu até dou o nome do santo. Eu ganhei um ingresso lá em São Paulo. O local era fantástico, o Palace, não sei se existe ainda essa casa. E eu ganhei um ingresso para assistir o show dos Engenheiros do Havaí, 1987. Faz tempo. Cara, ganhei o ingresso, mas não foi a contento, porque eu ganhei o ingresso, era 6 horas da tarde, o show começava às 10 horas da noite, e eu tinha que ir buscar esse ingresso lá não sei onde, voltar. Eu sei que, resumindo a história, eu cheguei quase no fim do show. Mas a cultura é mais ou menos assim. Infelizmente, nós estamos capengas, né, já há algum tempo já. Nós estamos capengas dessa questão cultural, dessa questão de poder sair, de ver peça,
artistas e por aí vai. Professor, A- a- eu estou um pouquinho cego aqui, mas eu gostaria que rapidinho o senhor olhasse aí os nomes das pessoas que entraram na nossa live e agradecer. certo? Vê aí rapidinho, dá Rapaz, para as o pessoas. que eu tô vendo aqui é GT Variedades, Dara Kids, um abraço, muito obrigado. O Wanderson Souza, também um abraço. Deixa eu ver se dá para baixar. Eu baixar mais para. Pronto. Ixi, é muita gente, cara. Graças a Deus. Jaqueline, Andréa Moreira, A Verdade para os Bravos, um abraço. Bianca, Antônio Teixeira Pim, boa tarde. Giovana, Bia Santos, minha filha, Júlio Pinto, Bela Giovana, Cristiane Gandhi, Tailane Santos, aqui do Tururu, um abraço. Josi Freitas, Vitória Limax 2, Pati Dene, Matheus Mariano, um abraço. VPR 7, Roberto Araújo, 1328, parece que é da Urubratama, mas não. Denilson Man, Crisley Barroso, Organdi Produtor Dólar, um abraço. Deinha Alves, Antônio Carlos, gigante, lá da Urubratama. Vitor Sam, 699, o Wellington K, 266, Darliane Soares, um abraço. Minhauti, acho que é isso. Bielzinho FXP 016, Maria Luísa, Josimar Farias, nosso colega lá, lá da escola. Josimar, Água Preta, Tururu, um abraço. Cledson Rei Luiz, Sominéa. Ups, eu acho que eu fiz uma besteira grande aqui, peraí. Ups. Pronto, vamos ajeitar aqui. GT Variedades, Dara Kids, Zerai Calil, Glauco RJR. Um abraço a todos aí que estão nos assistindo aí na live. Um abraço a todos. Professor, agora eu queria fazer uma pergunta. Toda vida que fala de música, eu estou fazendo uma pesquisa informal, porque isso vai virar uma letra de uma música, certo? Por enquanto eu tenho uma palestra chamada Desbravando o Infinito. É uma palestra musical onde eu questiono a música. Porque quando nós estudamos a história da música, nós aprendemos que o nome música é uma homenagem, assim, quando os gregos eles tentaram quando a música passou a ser arte, eles começaram a nomear as artes, a dança, a música. O nome música é homenagem a uma musa, por isso que é de musa vem música, que é a mesma etimologia do museu, né? E eu tenho uma particularidade que eu não consigo ver sentido sendo uma música sendo nomeada musa. E aí eu faço sempre uma pergunta para as pessoas: se a música não tivesse o nome de música, na sua opinião, que nome ela teria? Que nome faria sentido? Rapaz, é interessante isso aí, porque a música é a combinação de ritmo, harmonia, melodia, de maneira agradável ao ouvido, né? Eu acredito que você teria que pegar conceito de manifestação artística e cultural de um povo em determinada época ou região, né? E a música expressa sentimento. Aí, rapaz, eu já disse aqui, ainda bem que as pessoas sabem disso, eu já disse que eu sou da turma do rock and roll, das antigas, né? Se o nome música não tivesse música, eu colocaria talvez um conceito assim de ao invés de ouvir música, eu ouviria
agradável. Entendi. Houve um agradável. Agradável. Não, eu pergunto assim porque eu tô com uma coleção de vários nomes contemporâneos e agradável não apareceu ainda. E essa minha ideia filosófica da palestra Desbravando o Infinito, ela vai se tornar uma música, onde eu questiono o nome música, porque é um nome tão bonito, mas ele não faz sentido ser uma homenagem a uma musa, que na verdade é só mitológico. Teria que ser algo que representasse. Aí eu tenho essa inquietude dentro de mim, e aí é o que eu estou processando. E já que nós estamos falando de música, eu lembrei aqui dessa possibilidade, já vou colocar o nome agradável como mais um nome contemporâneo para completar a letra da música. Eu acho que é até interessante você ver essa parte, porque eu vou até jogar uma pimenta em cima desse negócio, que a música ela foi feita para uma musa, teoricamente aí uma mulher, né? Cara, o negócio é tão assim que as músicas hoje não são voltadas para uma musa, né? Elas são voltadas para uma sofrência, para uma traição, para uma bebedeira. Nada contra cada um que curta a sua música do jeito que você quiser. Cada um tem um gosto. Gosto cada um tem o seu. Mas é aquela história, né? O real sentido. E se ouvir música mudou demais. Não que seja correto ou errado você falar sobre uma bebedeira que você teve. Não! Se você for analisar algumas músicas, elas tinham uma coisa que hoje não tem. Poesia. Desejo. Não tem aquela forma até mais carinhosa de se falar, né? Porque tem muita gente que diz que ouve música, mas não é música. A música, como homenagem a uma musa, porque a gente fala em musa, né? É musa. O que é musa? Professor, quando a gente estuda a história da música no conservatório, aí a gente aprende que cada arte, os gregos nomearam uma musa, e essas musas, elas eram filhas dos deuses mitológicos, ou seja, até as musas, elas são mitológicas. Musa é uma figura feminina da mitologia grega, com inspiração nas artes ou ciências. O significado de musa tornou-se abrangente, sendo utilizado no sentido figurado para designar uma mulher amada ou aquela que a gente, você sabe, né? Mas é algo que, se você pegar 90% das músicas, não tem mais esse tipo de caminho, né? A música hoje tomou um caminho diverso, né? E aí já entra essa questão da venda, a questão da imagem, né? A música, ela é usada hoje, basicamente, como você mesmo já disse, para se ganhar dinheiro, né? Para fazer com que pessoas ganhem muito dinheiro, por exemplo. Só entrou mais 3 pessoas aí, o nome dessas 3, eu não estou conseguindo enxergar daqui não. Quem são as outras 3 pessoas? Tá certo, deixa eu ver aqui seu... Olha, rapaz, Leusimar Soares, 9. Lucas Emanuel Albano, 15. Guzmão Cavalcante e Sandra Souza, 134. Um abraço a todos. Pet 3 Edu. Pet 3 Edu. Tem mais alguém? Acho que não. Tem um nome Glória, Glória, sei lá, Glória FF Fernandes, uma coisa assim. Glória. Não. Dória. Glória. Tem o Uco Júnior. Zerai Calil.
Abdula 2440, Marluce Feitosa, um abraço. Graças a Deus o papo hoje rendeu, muita gente entrou, né? É verdade. Eu só tenho que agradecer a participação. Eu me sinto bem fazendo o que eu estou fazendo, mesmo não tendo tanta condição assim, mas se eu puder fazer algo, poder ajudar alguém, eu estou aqui. Agradeço muito a você, que a gente leva de doido a semana inteira, né? Mas a gente está aqui, tentando esclarecer um pouco o povo em algumas coisas, né, que se faz necessário. Pessoal, agradeço a sua participação. Eu vou ter também que me retirar agora um pouquinho para um outro compromisso. E agradeço a sua participação e até o próximo a gente conversar um outro assunto interessante. Espero que esse assunto, algum aluno possa ser útil para ele. Um grande abraço aí, valeu. Certo. Abraço a todos. Obrigado pela entrada. Fiquem com Deus e até a próxima.